Bom dia a todos. Quero compartilhar alguns pensamentos na carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos crentes em Colosso, e capítulo 1, verso 9. Capítulo 1 e versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado, porque toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Eu quero só fazer alguns comentários a respeito do texto lido, do texto proposto e um pouco da carta de Paulo aos Colossenses. Nós sabemos que Paulo escreve 4 cartas oriundo da sua primeira prisão. Ele escreve a Filemão, ele escreve aos Efésios, ele escreve aos crentes em Filipos e escreve também aos Colossenses. E nós sabemos pela carta que esses crentes não conheceram Paulo. Eles não viram Paulo. E isso nós temos a referência no capítulo 2 e no versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Mas Paulo recebe informações de como eles andavam. E essas informações são informações preciosas, vindo de alguém que podemos dizer que era o seu companheiro, que estava junto com ele. E isso nós temos também uma referência no capítulo 1, versículo 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. E nós temos também no versículo 10 do capítulo 4, Aristarco, que está preso comigo, o saúde e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos, ele foi ter convosco, recebeis. E também no versículo 12 do capítulo 4 diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Então, ele recebe as informações desse companheiro, desse irmão que está preso com ele, que é companheiro de combate. E o Espírito conduz Paulo para pôr em ordem, para orientar, para encorajar, para corrigir, para blindar aqueles crentes, para fazer com que eles mudassem o coração e o olhar
das coisas do mundo. O Espírito conduz Paulo para uma carta tão importante e uma carta de ensino. E nós sabemos que temos 3 cartas focadas no ensino da parte da doutrina. Nós temos a carta aos Romanos, temos a carta aos Efésios e temos essa carta aos crentes em Colosso. Mas tinha um problema lá, porque eles estavam sendo tão envolvidos pelas coisas do mundo, pelo esse sistema que se formou, e eles estavam perdendo de vista a cabeça que é Cristo. E dentro disso, com esse sistema formado que é o mundo, nós vemos então, de uma forma apresentada nessa carta aos Colossenses, um dos inimigos do crente, o mundo. Nós temos a carta aos Efésios, e nós podemos lembrar dos capítulos finais de Efésios, que um dos inimigos também é o diabo. E Paulo orienta então para que eles possam se revestir não de uma peça da armadura, mas de toda a armadura, a qual Deus mesmo coloca à disposição dos cristãos. E se nós já falamos em 2 inimigos, nós vamos olhar para Romanos e encontramos outro inimigo. E isso é a carne. E se nós olharmos então, se tivéssemos tempo, nós vamos ver que esses 3 inimigos, eles foram vencidos. E a pessoa principal é o Senhor Jesus, que assim os derrotou. Mas Paulo então ele vai trabalhar com aquele chamado que nós encontramos no livro de Atos, quando ele diz: quem é Senhor e que queres que eu faça? Então Paulo, com essa direção, com essa pergunta, ele vai trabalhar com os crentes em Colosso, para que eles então não sejam influenciados pelo sistema que é o mundo, os rudimentos do mundo, as tradições dos homens, e também alguma coisa do judaísmo, para que eles não percam de vista, para que eles não se desprendam no sentido da cabeça que é Cristo. Nós sabemos que temos a nossa posição, e essa posição conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é imutável. Mas, devido às influências externas, pode ocorrer que nós vamos perdendo o foco e a visão na pessoa do Senhor Jesus. Então, como é costume de Paulo, ele sempre apresenta primeiramente a doutrina. Isso nós temos no capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, ele vai apresentar as glórias do Senhor Jesus. E no capítulo 2, ele apresenta então o serviço desse grandioso Salvador. E quando ele apresenta então esses 2 aspectos, no capítulo 1 e capítulo 2, ele passa do capítulo 3 e o capítulo 4 a aplicar, e vem a aplicação prática, para que eles possam então buscar as coisas que são do alto, aonde Cristo está ressuscitado. Ou melhor, para não errar, capítulo 3 e versículo 1. Portanto, já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Buscar, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É uma caminhada aqui, já ressuscitado, buscando então Cristo. Algo prático, capítulo 3 e capítulo 4. Mas como Paulo vai tratar para que essa visão, para que aquilo que nós vemos agora no versículo 2, no capítulo 2 e versículo 8, que nos diz: tradições dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como é que Paulo vai tratar esses problemas? Como é que Paulo vai atuar? Se tem pessoas, tem um sistema que quer enganar e persuadir.
capítulo 2 e versículo 4. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como é que Paulo vai tratar se no versículo 8, no início diz, para que ninguém vos faça presa sua? Como é que Paulo vai tratar no versículo 16, olhando para o capítulo 2, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. E também, versículo 18, ninguém os domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. Como é que ele vai poder tratar, como é que ele vai apresentar para que o foco deles venha a ser Cristo? E aí entra o texto onde nós lemos. Ele vai apresentar a pessoa do Senhor Jesus. E podemos dizer, como já ouvimos algumas vezes, sofrimentos e as glórias do Senhor Jesus. É o único meio para que o mundo e o seu sistema não venham a nos tirar o foco. Somente apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Como nessa manhã recordamos o seu amor. Então, nós podemos simplesmente citar, olhando para o texto, porque eu não quero tomar todo o tempo. Nós vamos olhar para o versículo 10, do capítulo 1, versículo 10. E nós vemos aqui uma das glórias que ele segue, como nós temos em 1 Pedro, capítulo 1 e 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. E ele adquiriu, ele conquistou esse senhorio, e assim podemos nos referir, porque nós encontramos algumas referências que diz, quando Pedro então, lá em Atos capítulo 2, ele se levanta diante da multidão e disse, saibais isso a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. Nós, muito lido em Filipenses capítulo 2, para que ao nome do Senhor, que Deus deu esse nome, que é sobre todo nome, ele adquiriu, ele conquistou, e nós podemos sim olhar para a sua obra na cruz. Ele apresenta então o Senhor. Ele apresenta também no versículo 3 que ele é o filho do seu amor. Ele apresenta no versículo 4 em quem nós temos a redenção. E aí já temos três coisas da pessoa do Senhor Jesus. Nós olhamos para o versículo 15 e temos que é a imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação. Nós temos que ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 18. E nós temos que ele é o princípio. Nós temos que ele é o primogênito dentre os mortos. E vemos no versículo 19, porque foi do agrado de toda a plenitude habitar no homem Jesus. E nós temos no versículo 20, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Nós fizéssemos uma contagem, nós temos mais ou menos 10 coisas, 10 as glórias do Senhor Jesus. E somente quando é apresentado, e não temos como explorar cada uma, quando é apresentado dessa forma, é para que eles possam olhar Cristo, a cabeça. E possam então estar com essa visão das glórias do Senhor Jesus e se ocupando com o Senhor Jesus, para que eles possam então não ser levados por palavras persuasivas, que não possam ser impostos a algum sistema para ficar preso, como presa sua, como nós temos no versículo 8, para que ninguém vos julgue, então há uma liberdade em Cristo, e para que ninguém venha impor
o domine com qualquer pretexto. Mas o que isso tem a ver conosco? A gente pode até olhar, não, mas era algo que acontecia em Colossos. Mas é uma carta, como toda a palavra de Deus, algo atual. Algo importantíssimo para a nossa caminhada aqui na terra, como peregrinos e estrangeiros. Se nós não nos ocuparmos com a pessoa do Senhor Jesus, se nós não nos determos em aprendermos cada vez mais quem é essa pessoa, os seus sofrimentos e suas glórias, aquilo que ele conquistou por direito, aquilo que ele manifestou com uma imensa grandeza inigualável aqui nesse mundo. Se nós não nos ocuparmos com ele, nós vamos ser presas fáceis. O mundo, ele vai nos sufocar de tal forma e vamos perder a visão no Senhor Jesus. As coisas estão cada vez mais fáceis, porque eles colocam o mundo na palma das nossas mãos e com um simples arrastar de dedo eu acesso lugares aonde jamais eu vou ir fisicamente. Mas com um simples puxar de dedo ou uma atualização de página, eu tenho acesso a muitas coisas. E com isso, com essas demanda violenta e agressiva de informações para minar mente e descer para o coração, eu acabo perdendo o foco em Cristo. Mas quando eu me ocupo dessa forma com o Senhor Jesus, eu sou matriculado naquela escola de Maria, que ela está sempre assentada aos pés do Senhor Jesus. Ele vai ocupar de tal forma a minha vida, que isso vai ter uma repercussão exterior, que vai repercutir em 3 âmbitos: na vida em comum, na assembleia, na vida familiar e na minha vida social, seja na faculdade ou seja no emprego. Eles vão ver de fato essa luz, que é o Senhor Jesus, quando eu me ocupo com as glórias, com a pessoa de Cristo. E é interessante isso, para que eles não venham a sair daquilo que foi proposto. E esta, amados irmãos, era a pequena mensagem que eu gostaria de compartilhar e encorajar. Quando nos ocupamos com o Senhor Jesus, o ROI se diminui e cai e sai de cena. E nós estaremos cheios da pessoa de Cristo. Somente isso. Gostaria ainda de compartilhar alguns pouquíssimos pensamentos e ler alguns versículos de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Nós acabamos de ouvir uma importantíssima exortação para todos nós, que ao meu coração falou bem alto. E principalmente que nós não podemos nos permitir estar longe do Senhor. E uma vez que nós estamos perto do Senhor, com o Senhor, tomamos a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, de servir a Deus e andamos nesse caminho. Nós tomamos essa decisão. Nós podemos também, ao contrário disso, nos permitir afastar de Deus. Isso é algo que Deus não quer. Mas é a capacidade que nós temos de nos permitir estar longe de Deus. Eu gostaria de ler o versículo de Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Um pouquinho mais adiante, versículo 15, versículo 14. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nosso irmão já nos falou sobre o turbilhão de informações que nós recebemos hoje. Aqueles que são mais velhos vão poder dizer que hoje nós temos muito mais informação do que nós tínhamos antes. Se alguma coisa acontecia lá na cidade de São Paulo, a informação talvez chegava aqui no mesmo dia, se não 1 ou 2 dias depois. Agora o que acontece lá na cidade de São Paulo, em menos de 5 segundos já se pode saber aqui em Piracicaba. E nós estamos recebendo muitas informações, nós estamos recebendo uma chuva de informações de toda sorte, do mundo inteiro. E muitas vezes isso pode ser até mesmo, tem as suas vantagens, mas pode ser também prejudicial. E quando nós vislumbramos todo esse turbilhão de informações, a primeira coisa que nós fazemos é julgar aquilo que nós ouvimos. Isso é natural, seja informação boa, seja ruim. E dependendo do nosso julgamento, com aquilo que nós recebemos, nós absorvemos e tomamos posse ou não daquilo que nós recebemos de informação. E às vezes essas coisas podem, aos poucos, nos enfraquecer, dependendo daquilo que nós estamos consumindo. Por isso, principalmente os jovens precisam estar bastante alertas com o que estamos nós recebendo, a forma como nós estamos recebendo e o que nós estamos fazendo com toda essa informação que nós estamos recebendo. Mas a primeira coisa e a principal é, nós precisamos ter sensibilidade de saber, acima de tudo, administrar todas essas coisas, mas saber se o nosso julgamento com relação ao que nós estamos recebendo, e muitas vezes são materiais ditos cristãos, se eles estão em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso, eu quis ler esses versículos para nós vermos qual é o padrão divino para que nós andemos aqui nesse mundo. Mas como que eu vou saber qual é o padrão divino se eu não conheço a divindade, que é Deus? E essa é uma grande exortação para todos nós, que nós precisamos sim conhecer e muito bem a Deus. Quando eu conheci a minha esposa, era bem difícil dar um presente para ela, porque eu não conhecia muito bem ela. Eu não sabia tudo que ela gostava, tudo que ela não gostava. Mas agora hoje, depois de quase 6 anos de casado, tá muito fácil dar presente para ela, porque eu sei exatamente o que ela gosta. Agora, como que eu e você vamos saber como agradar a Deus? Como que nós vamos saber o que Deus quer se nós não conhecemos a Deus? Para você saber o que Deus quer e espera de você e de mim também, é preciso conhecer. E qual a forma que nós vamos conhecer ao nosso Deus? Talvez numa escola dominical as crianças iam perguntar, que é na Bíblia? E realmente é na Bíblia. É o único lugar onde nós vamos conhecer a Deus, saber e conhecer a essência de Deus, e saber o que Deus quer e espera de nós, e quais são os propósitos dele para a nossa vida, somente lendo a palavra de Deus. E é o único lugar que eu e você vamos encontrar a essência e conhecer receber informações a respeito de Deus. Por isso eu digo, façam uso sim das ferramentas de busca que nós temos hoje na mão. Todo mundo tem aqui no bolso, no celular, e é muito útil, mas muito cuidado com aquilo que nós estamos consumindo. Porque essas coisas que nós estamos consumindo podem sim nos afastar de Deus. E é um risco que nós corremos. Então, nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor.
Nós lemos isso hoje de manhã. E o versículo 2 aqui de Efésios diz: andai em amor. E olha o grande exemplo que nós temos de como nós podemos e devemos, na verdade, andar em amor. De que maneira nós devemos andar nesse amor? Seguindo o exemplo daquele que se entregou, versículo 2 de Efésios, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós precisamos andar em amor. E andar em amor, se Deus é amor, é andar em conformidade com aquilo que Deus nos apresenta através da sua palavra. E olha o grande exemplo de amor que nós temos, que é a pessoa do Senhor Jesus. E nós já falamos muitas vezes sobre isso, e eu creio que aqui em Piracicaba também, sobre o valor da obra de Cristo e tudo que o homem Jesus sofreu e padeceu em nosso lugar, para que hoje nós todos pudéssemos estar aqui e compartilhando dessa comunhão e desse mesmo Senhor que nós temos. O que levou o Senhor Jesus a assumir a forma do homem, porém sem pecado? Ele assumiu a forma humana. Ele assumiu a condição de alguém que na sociedade eram dos mais humildes e até mesmo desprezado, porque muitas vezes quando perguntavam quem está passando, eles falavam Jesus o Nazareno, porque Nazaré era uma cidade desprezível da época. Mas o Senhor Jesus assumiu essa condição, assumiu essa forma. O Senhor Jesus, ele se subjugou às leis dos homens. O Senhor Jesus se deixou prender. O Senhor Jesus se deixou crucificar. E o Senhor Jesus foi pendurado nu na cruz. O Senhor Jesus teve uma coroa de espinho na cabeça. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por cada um de vocês também. Aquele que era Deus mesmo foi manifesto em carne para que, por intermédio da morte dele, nós pudéssemos ter vida, porque outrora nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E o que nós merecíamos era a condenação eterna, e muito mais até mesmo do que aquilo que o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. Mas ele se deu em preço de redenção por todos nós, para que nós pudéssemos ter vida. E agora eu pergunto, sabendo que o Senhor Jesus sofreu todas essas coisas, para que nós pudéssemos ter vida, nós temos um motivo para estar longe de Deus, afastados do Senhor Jesus? Quando eu contemplo a obra do Senhor Jesus na cruz, e tudo o que ele padeceu, todo esse amor que ele manifestou por nós, eu não vejo motivo algum para estar longe dele. Não vejo motivo algum para me deixar levar pelas coisas do mundo. Não vejo motivo algum para desprezar a comunhão com os irmãos. Não vejo motivo algum para não amar o meu irmão. Não vejo motivo algum para não contemplar as belezas, até mesmo como o irmão Royce falou, as glórias do Senhor Jesus. Porque o que era para eu sofrer, Jesus sofreu na cruz. A dor que ele padeceu, eu deveria ter padecido. E por tanto amor que ele manifestou a todos nós, o mínimo que nós devemos fazer é andar de acordo com aquilo que Deus, de acordo com os padrões divinos. Versículo 14, por isso, desperta tu que dormes. Talvez hoje há alguém desanimado. Talvez hoje há alguém aqui que está balançado. Talvez alguém que está desapontado até mesmo com irmãos, com a família, com amigos. Mas
leve em conta que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais dos lugares celestiais. E muito mais motivos temos eu e você para estar próximo de Deus do que longe dele. Eu gostaria de compartilhar esses poucos pensamentos para que nós possamos, amados irmãos e irmãs, nos fortalecer no Senhor e perceber que nós temos tudo no Senhor. Nós temos absolutamente tudo no Senhor e não temos motivo algum para estar desanimados. Não temos motivo algum para estar longe. Maior é o motivo para estarmos juntos, reunidos, próximos, fortalecidos e totalmente entregues na dependência e na vontade segundo os padrões que Deus estabeleceu para nós. Olhemos o versículo que foi citado ontem na roda aberta, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Ou será que nós nos achamos melhor que o Senhor Jesus? A ponto de tomar a decisão de não estarmos mais próximo dele. Nós não somos melhor que o Senhor Jesus, isso eu dou certeza para todo mundo. Nós não somos melhores que o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, que Deus nos dê força e ânimo para seguir firme nessa caminhada. Seguir firme no propósito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que todos nós possamos nos sentir confortados com essas palavras de Deus, que nós busquemos cada vez mais andar nesse amor, segundo essa luz. Mais um versículo, ainda em Efésios 2, versículo 8, diz assim, Efésios 2:8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, aproveitando o tema do Acampa Jovem. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E qual é a exortação do final do versículo para encerrar? Andai como filhos da luz. Que Deus abençoe a sua palavra.